Irmãos, graça e paz do Senhor seja com todos. Vamos orar a Deus. Louvamos o Teu nome, ó Senhor, por termos esse privilégio e oportunidade de nos reunirmos no Teu nome, de estarmos aqui nessa casa que é consagrada para o louvor e adoração do Senhor, e podermos ter a Tua palavra em nossas mãos para compartilhar, para meditar. A gente às vezes se acostuma com as coisas e acha que tudo é muito simples, é muito normal, mas várias nações desse mundo não têm a Bíblia para que possam ler, para que possam aprender o Teu maravilhoso Evangelho. Em muitos lugares não há reunião de igrejas a não ser escondidos. E nós temos esse privilégio de estarmos aqui nessa noite para ouvir aquilo que muita gente não ouve. E até mesmo aqueles que têm oportunidade nos países democráticos, mas não valorizam a Tua palavra, não creem no Teu Evangelho, no Teu Filho, e infelizmente deixam de desfrutar das bênçãos maravilhosas que Ele conquistou na cruz. Eu te peço, Senhor, nessa noite, que Teu Evangelho seja mais divulgado ainda, que o Senhor use os missionários e use também a internet, como tem usado, para alcançar lugares proibidos, lugares onde ninguém pode pisar a planta do pé, nenhum cristão, mas nós sabemos que o Teu Evangelho tem chegado através da internet, em muitos lugares. Eu te peço que o Senhor possa salvar vidas de todas as nações, como tem feito, que possa aumentar mais ainda, e um dia nós possamos ver esses países fechados, servindo o Senhor. Ó Senhor, que o Teu Evangelho seja ampliado e cubra a terra como o mar cobre. Abençoa, Senhor, nessa noite o estudo da Tua palavra. Edifica nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado o Salmo 119, eu peço que os irmãos abram Salmo 119, a partir do verso 24. Nós temos visto que esse é o maior capítulo da Bíblia, e justamente o maior capítulo da Bíblia fala sobre a Bíblia. É um salmo, é um capítulo que exalta a Bíblia e demonstra a importância dela. E além de ser o maior capítulo da Bíblia e falar sobre a própria Bíblia, é também a maior oração feita em toda a Bíblia. Porque, com exceção de 3 ou 4 versículos, todos os restantes, o salmista está orando. Ele está falando com Deus. Ele não está falando com a gente. Ele está falando com Deus. Então, é uma demonstração maravilhosa do coração desse homem de Deus, servo de Deus. Nós podemos ver o seu coração, porque ali ele está falando com Deus, aquele a quem ninguém pode mentir. Então ele está falando ali a verdade do que ele vivia no seu coração. Então, irmãos, na verdade não é verso 24 não, verso 25. A gente começa na quarta estrofe, no verso 25, e essa estrofe vai do 25 até o 32, e ela tem como tema principal a tribulação, o sofrimento. Então, nós vemos que Deus permite que seus servos sofram, mas nunca os abandonam. Ele vai dizer aqui que está sofrendo, apesar de ser um homem de Deus, de ser fiel, de guardar a palavra, de amar o Senhor,
ele também sofre. A gente vai ver isso não só nessas passagens, mas nas outras. Nós vamos ver vários tipos de sofrimento que ele passava. Então, no verso 25, nós vemos o servo deprimido, pede vida pela palavra. Olha lá o verso 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Quer dizer, ele está dizendo que ele está muito mal. Nós não sabemos o que ele está, por que ele está mal, mas nesse momento ele declara que ele está muito mal e ele ora para que o Senhor vivifique ele. E nós vemos que a palavra de Deus é restauradora, porque ele está ali muito mal, provavelmente psicologicamente ou espiritualmente, a gente não sabe, mas ele diz: Senhor, me vivifica, me restaura pela tua palavra. Então nós temos aqui um homem de Deus sofrendo. Nunca devemos estranhar o sofrimento, irmão. Ele é normal na vida do servo de Deus. No verso 26, ele mostra que ele conta a Deus as suas dificuldades e o Senhor o ouve. Olha o verso 26. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Quer dizer, ele contou a Deus o que estava se passando, o que estava acontecendo, por que ele estava com a alma apegada ao pó. Então ele conta para Deus meus caminhos, quer dizer, o que eu ando fazendo e o que aconteceu comigo. É uma coisa importante, irmãos, que a gente conte para Deus o nosso dia a dia. Fale com Deus a respeito do que nós fazemos, do que nós passamos, das nossas ideias, das nossas ações. A gente tem que travar esse relacionamento de comunhão com Deus à medida que a gente conversa com Ele. Então, eu descrevi os meus caminhos a Ti. Aí ele diz, e Tu me ouviste. Quer dizer, eu coloquei para o Senhor as minhas dificuldades, e o Senhor me ouviu. E aí ele de novo no verso 26, lá no final, ele pede que o Senhor ensine, ensina-me os teus estatutos, ensina-me a tua palavra. No verso 27 de novo, olha só, faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Quer dizer, 2 vezes seguidas, ele pede sabedoria, entendimento, para perceber e compreender a palavra de Deus. Então, mais uma vez ele pede sabedoria, e aí ele fala assim no verso 27, faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Quer dizer, à medida que eu aprendo a tua palavra, Senhor, e que o Senhor me dá entendimento para entendê-la, para conhecê-la, eu vou ter mais e mais condições de falar dela, falar das maravilhas dela para os outros. É o que eu falei recentemente, a gente não pode falar daquilo que nós não temos visto, nem ouvido. A gente só pode fazer igual Pedro, dizer assim, não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Então o salmista fala aqui, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a tua palavra, que o Senhor me faça entender os teus preceitos. Isso não é algo automático, irmãos, porque a compreensão da palavra não vem de forma apenas natural, mas vem de forma espiritual. Nós podemos ler a Bíblia várias vezes e nunca perceber o sentido dela, e nunca entender o significado das suas passagens. Então a gente tem que fazer. O salmista vai fazer esse pedido até o fim, várias vezes ele vai falar isso. E é possível que a gente pegue a Bíblia distraidamente e nunca fale com Deus, Senhor, ensina-me a tua palavra. E é por isso que muitas vezes a gente não tem proveito na leitura, justamente porque a gente não pede. Então chega o verso 28, e novamente
ele vai falar sobre o sofrimento. Olha o verso 28. A minha alma consome-se de tristeza. Mais uma vez, né? Primeiro ele falou que a alma dele estava apegada ao pó, no verso 25, e agora no verso 28, a minha alma consome-se de tristeza. E lembre-se que ele estava em comunhão com Deus. Em outras horas ali, ele vai falar que ele estava se alegrando. É porque na vida nós temos razão para se alegrar e razão para se entristecer, ao mesmo tempo. E ele estava aqui consumido de tristeza. Provavelmente, de acordo com o restante do Salmo, deveria ser a questão dos seus inimigos. Por exemplo, se era Davi mesmo que tinha escrito esse Salmo, que muita gente acha que era, Davi tinha centenas de inimigos, milhares de inimigos. Antes de tomar posse como rei, Saul o caçou por 13 anos. Depois que ele tornou-se rei, ele teve inimigo de todos os lados também. Ele teve um homem chamado Joabe, que era um problema sério para Davi. Então ele sempre teve muitos caluniadores, muitos adversários. Não sei se foi Davi, mas esse salmista também tinha. Então ele fala, minha alma consome-se de tristeza. Aí no final do verso 28, de novo, olha, fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra, ela fortalece o servo de Deus no meio da tristeza. Então, nós vimos no verso 25 que a palavra dá vida à alma que está apegada ao pó, e agora no verso 28 a gente vê que a palavra fortalece a pessoa que, mesmo em estado de tristeza ou de depressão, ou de qualquer crise emocional que seja, a palavra fortalece a nossa vida. O problema é quando o crente desiste da palavra, quando ele não recorre à palavra, aí não sobra praticamente nada para ele se recuperar. A palavra é o grande instrumento de cura da parte de Deus. Aí no verso 29 a 31, ele vai pedir para ser livre da mentira e apegado à verdade. Olha o verso 29. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Então, 3 vezes ele fala sobre esse assunto de falsidade, verdade e confusão, ou vergonha. O que parece é que ou ele estava sofrendo de calúnias, ou ele está se referindo, que é mais provável, a falsas doutrinas, falsos ensinos, falsas religiões. E ele está dizendo, olha, Senhor, me desvia desse caminho da falsidade, da mentira, do engano, me desvia dele, Senhor. E ele diz no verso 30, eu escolhi o caminho da verdade. Então eu estou rejeitando o erro, estou pedindo para o Senhor me ajudar a fugir do erro e me apegar à verdade, porque ele diz no verso 31, eu me apego aos teus testemunhos, eu me apego à tua palavra, não me confundas, quer dizer, não deixe eu ser enganado pela falsidade, mas me deixe ser apegado à verdade. Vocês lembram-se, se foi Davi, né, que Davi, junto com 2 ou 3 outros reis, foram os únicos reis que não serviram falsos deuses. Depois que Israel e Judá foram separados, Israel, todos os reis foram idólatras, e Judá, a maioria deles. Então, naquela época, servir somente a Deus era algo extremamente difícil, porque as nações vizinhas e os povos que ainda estavam dentro de Israel, todos adoravam a falsidade, adoravam deuses falsos. E ele está dizendo aqui, hoje a mesma coisa, irmãos, dentro da igreja existem
centenas, milhares de falsos profetas, ensinando falsidades. E aqui a gente deve orar: Senhor, me livra do falso ensino, me livra do engano, e eu quero me apegar à tua verdade. É isso que ele está falando aqui. Não me deixe confundido, não me deixe desorientado. Ele ora no verso 31. No verso 32, irmãos, ele reconhece a relação entre o amor e a obediência. Olha o verso 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Isso quer dizer o seguinte: eu vou com toda a dedicação obedecer a tua palavra. Aí ele fala: quando dilatares o meu coração. Dilatar o coração quer dizer aumentar o amor. Quando o meu amor for aumentando pela tua ação, eu vou correr pelo caminho dos teus mandamentos. Isso é o que Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós obedecemos a Deus por amor. Então, quanto mais Deus derramar o amor dele no nosso coração, mais a gente vai obedecer. É isso que ele está falando. Então, ele está esperando que Deus dilate o coração dele. Isso significa aumentar o coração. Isso significa aumentar o amor. E aí eu vou me dedicar à tua palavra. Irmãos, essa estrofe então falou de tribulação. Agora, a quinta estrofe, que vai do verso 33 ao verso 40, fala sobre dependência. A gente pode ver aqui claramente a dependência que ele tinha de Deus. Olha só, no verso, em uma sequência de petições, o servo mostra essa dependência. No verso 33, ensina-me. No verso 34, dá-me entendimento. A mesma coisa, né? No verso 35, faze-me andar na verdade. No verso 36, inclina o meu coração. No verso 37, desvia os meus olhos. E também no verso 37, lá no final, vivifica-me. No verso 38, confirma a tua promessa. No verso 39, desvia de mim o opróbrio, que quer dizer a vergonha, a humilhação. No verso 40, vivifica-me. Vocês viram aqui, irmãos? Todos os versos, o servo de Deus aqui pedindo a Deus que o ajude na sua vida espiritual. Esse é o problema nosso às vezes. A gente fica com aquela ideia: não, a gente vai dar um jeito. A gente não está vivendo bem espiritualmente, mas a gente vai dar um jeito. E não percebe que, como a gente também vai ver aqui, a gente tem a nossa parte a fazer, mas nada acontecerá se Deus não agir. E aqui ele, sabendo disso, ele pede e pede. E é algo às vezes que a gente parece não saber fazer. A gente acha que a nossa vida espiritual vai ser desenvolvida dependendo apenas de nós. E não. Então, por exemplo, você não consegue ler a Bíblia. Pede a Deus que o ajude a ler a Bíblia. Peça a Deus. Você não consegue entender muita coisa na Bíblia, ou a maioria das coisas. Você lê e não... Peça a Deus por sabedoria, por entendimento. Toda hora ele está pedindo isso: ensina-me, Senhor, a tua palavra. Quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. E quem melhor para ensinar um livro do que o autor do livro? Se você está lendo um livro qualquer e você fica numa dúvida sobre o livro, quem que você gostaria de conversar sobre aquela dúvida? O autor do livro, que escreveu o livro, ele vai te saber dizer o que ele queria dizer com isso. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então vá ao Espírito Santo e fale com ele: Senhor, ensina-me isso aqui. E olha, você vai ficar surpreso, porque não vai demorar muito, ele vai te ensinar. De repente, até 3, 4 páginas depois.
que a Bíblia ensina a Bíblia. Então, é necessário, irmãos, olha, eu vou repetir de novo, ensina-me, dá-me entendimento, faze-me andar na verdade, inclina o meu coração, desvia os meus olhos, confirma a tua promessa, desvia de mim, vivifica-me. E está orando, irmãos, e orando com sinceridade. Ele está mostrando aqui a dependência dele. Jesus Cristo falou: sem mim nada podereis fazer. Só a pessoa que tem o Espírito Santo pode compreender a Bíblia, no seu significado espiritual. E a gente precisa orar. O problema é que às vezes a gente não lê a Bíblia e nem ora por isso. Ou às vezes a gente pega a Bíblia e faz aquela leitura, não entende muita coisa, não tira nenhum proveito, porque a gente não ora. Ou se a gente ora, às vezes, a gente ora de forma mecânica ou sem fé. Como é que a gente sabe quando a gente está sem fé? Quando a gente vai para a Bíblia e já diz assim, dentro de nós: eu não tenho mesmo muita capacidade, não dá para mim. Você não vai orar com fé. A oração com fé é: ainda que eu não tenha muita capacidade, Deus pode me dar. Aí você começa a orar e ler e orar. É uma conversa com Deus. Leia cada versículo em oração. Teve um homem do passado que ele costumava orar, e não foi só um não, vários, costumava orar ler a Bíblia de joelhos, em oração. E com certeza ele tinha muito proveito, porque a Bíblia ensina que ninguém que busque a Deus fica sem resposta, sem recompensa. Então, ele está fazendo a coisa certa aqui. Sem a poderosa ação de Deus, nada podemos fazer. Mas, aí vem o outro lado, que esse salmo mostra demais. Sem a nossa iniciativa, também nada acontecerá. Nada. Se a gente não tomar iniciativa e não fizer, nada vai acontecer. Se a gente, por exemplo, não colocar os nossos olhos na palavra, jamais teremos sabedoria da palavra, a não ser alguma coisinha que pega na igreja, mas nada aprendido ali você e Deus pessoalmente. Se você não fizer aquilo que você tem que fazer, nada vai acontecer. Fazer todo o esforço, ele tem, além de ter pedido, ele tem aquelas resoluções, e uma delas é fazer todo o esforço para obedecer a palavra até o fim. Olha o verso 33, 34. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Esse até o fim quer dizer, da forma mais perfeita e completa possível, e até eu morrer. Irmãos, vocês se lembram de Salomão? Toda vez que eu passo pela vida de Salomão, dá aquela tristeza gigantesca de um homem a quem foi dada sabedoria superior a todos os homens, exceto Jesus. E aquele homem na velhice começou a casar-se, 300 concubinas, 700 mulheres, e as mulheres perverteram o coração dele. Ele terminou a vida dele como um idólatra vergonhoso. Guarda, Senhor, eu guardarei a tua lei, eu a observarei, eu guardarei o caminho da tua palavra até o fim. Até o fim. No verso 34 ele fala de novo: olha, dá-me entendimento. Isso não lembra a gente de Salomão? Ele está orando aqui o salmo todo: Senhor, me ensina, me dá entendimento, me dá sabedoria. Foi o que Salomão pediu. Quando Deus falou com ele: pede o que quiseres, eu te darei. Ele pediu sabedoria. E aqui ele está falando, de novo, verso 34, dá-me entendimento. Aí ele diz: e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. É claro que essa expressão que a gente já leu outras vezes aqui, de todo o coração,
não tem o mesmo significado da de todo o coração, quando significa perfeição. Por exemplo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a gente sabe que ninguém consegue amar a Deus de forma perfeita. Então, esse de todo o coração aqui, quando ele fala, observá-la-ei de todo o coração, é lógico que ele não está... ou então é só, vamos dizer assim, um projeto dele, é um alvo, é igual Jesus falou, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Mas tem uma hora aqui que ele fala que guardou a palavra de todo o coração. Então, de todo o coração aqui não significa de forma perfeita, porque não existe. Todo ser humano é pecador. Então, ele quer dizer o seguinte, de todo o coração aqui significa com todas as forças, de forma séria, de forma realmente esforçada, com todo o seu ser, ele vai procurar guardar a palavra. No verso 35, 33, 34, né? Eu vou guardar a tua palavra, Senhor. E no verso 36, 37, ele resolve amar a palavra mais do que tudo. Olha o verso 36. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Olha aí. No verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Quer dizer, ele está resolvido a amar mais a palavra do que a cobiça. Essa cobiça é o quê, principalmente? Bens materiais, riquezas, qualquer coisa assim que enche os teus olhos, pode ser também um ser humano, qualquer coisa, prazeres. Ele fala, Senhor, me ajuda, porque eu quero que o meu coração ame mais a tua palavra do que qualquer outra coisa. Eu quero isso na minha vida. Irmão, você acha que você pode chegar a ter uma vida como esse homem? Isso diz tudo a respeito da gente. Se você disser assim, claro que eu nunca vou ser como esse homem, você já está sem fé, sem acreditar no poder de Deus e sem aquela resolução verdadeira de se entregar e se esforçar. Porque é lógico que a gente pode ser igual a esse homem. A gente é cristão, a gente tem o Espírito Santo, esse homem é nosso irmão. Ele era pecador como nós somos, mas era um santo também como nós somos. Então, é claro que é difícil, mas é possível. Nós podemos ter o pensamento que esse homem tem e chegar a amar a palavra da maneira como ele amou. Irmãos, os exemplos bíblicos, os heróis da fé, os homens e as mulheres que fizeram proezas na Bíblia, eles não estão lá apenas para a gente olhar e admirar, fazer uma estátua com o nome deles, e de repente até querer adorá-los. Não, eles estão lá como modelo para nós. Todos consideram, por exemplo, o apóstolo Paulo o maior cristão de todos os tempos. Ninguém sabe, Deus é que sabe. Mas se ele foi, será que Deus não pode levantar um outro como ele, ou até mais do que ele? É lógico que ele pode. Então a gente precisa realmente pensar dessa forma. No verso 37 ele fala assim, olha, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Poxa, irmãos, nossos olhos às vezes ficam postos na vaidade. O que é vaidade? A vaidade é quando você se arruma bonitinho, não tem nada a ver. Vaidade na Bíblia significa algo vazio, oco, inútil, sem sentido. Então, tira os meus olhos da vaidade. Por exemplo, eu acredito que nenhum cristão deveria ter a permissão de ver TV se não ler a Bíblia. Eu não li a Bíblia, então também não posso ver televisão. Não posso fazer mais nada. Tudo é vaidade, é inferior à palavra de Deus. Então a gente faz isso, fica lá, assiste uma série, filme, 2, 3 horas, aí vai para a internet, fica fuçando o notebook, olha para lá, olha para cá, vê isso, vê aquilo, um monte de vaidade, um monte de coisas inúteis.
como futebol, como basquete, como, sei lá, política e não sei o quê. Gente, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, disse Salomão. No fundo, o que vai resolver a nossa vida se o candidato A ou o candidato B forem presidentes? O máximo que pode acontecer é a nossa vida ficar materialmente pior ou melhor. E o resto? É vaidade. Ah, vai ter a Copa do Mundo agora no final do ano. O que importa se o Brasil for campeão? O que importa, irmãos? Eu não estou falando que os irmãos não podem se divertir. Claro que podem. Mas tem que entender que tudo isso é vaidade. Tudo isso não faz a menor diferença. Ou vocês acham que Deus fica olhando do céu e observando ali o futebol? Para Deus essas coisas são todas inúteis. Tira os meus olhos da vaidade e põe os meus olhos na verdade. O problema é que a gente ouve essas coisas e não muda. A gente continua a mesma coisa. Não dando atenção para a Bíblia e gastando horas com outras coisas. E aí a gente fala, Senhor, Senhor, eu queria tanto ser um homem de Deus melhor, queria tanto ser uma mulher de oração, queria tanto que Deus me usasse para ganhar as almas. Mas Deus conhece a vida de cada um, irmãos. Deus sabe, conhece as nossas orações. Se as nossas orações não são acompanhadas de ações, as nossas orações são hipócritas. Nós não estamos pedindo alguma coisa que nós realmente queremos. Por exemplo, a gente fala assim, Senhor, usa-me para a tua glória, usa-me. Aí se Ele mandar a gente lá para o Iraque, a gente vai dizer, não quero. Não, para lá eu não vou não. Então a nossa oração, usa-me, não foi sincera. Foi assim, usa-me dependendo da situação, o Senhor me usa. Mas se não for meio coisa, não me usa não, usa outro. Infelizmente. Então ele pediu muito para que ele pudesse crescer na graça e crescer na sua meditação da palavra, mas disse também, eu vou me esforçar para obedecer ela até o fim, e eu quero deixar a cobiça de lado e pôr meu coração na palavra, e eu quero desviar os meus olhos da vaidade e parar de querer essas coisas que Deus não tem nenhuma participação, não significa nada para Ele. Irmãos, a gente tinha que aprender mais a olhar o mundo com os olhos de Deus. A gente tinha que imaginar, se o Senhor Jesus Cristo, e Ele está, espiritualmente, mas se o Senhor Jesus Cristo estivesse sentado aqui do meu lado no sofá, Ele estaria assistindo isso? Ele estaria ouvindo essa música? Ele estaria participando dessa conversa? A gente tinha que ter Deus como mais real da nossa vida. Mais real. E aí, irmãos, ele continua as atitudes que... Ele colocou coisas que ele queria, mas ele coloca também atitudes que ele já tinha com relação à palavra. Veja o verso 35. 35, no final. Porque nela tenho prazer. Ele já tinha prazer pela palavra, que é também uma coisa que falta às vezes na gente. Várias pessoas já conversaram comigo, e eu também enfrento isso, mas muitos falam assim, olha, a Bíblia para mim é um tédio, eu não consigo derivar nada dela, eu leio ela e não tenho prazer nenhum. Alguma coisa está errada, como eu já disse anteriormente. A palavra é maravilhosa, a gente vai ver coisas que esse capítulo vai falar dela, ela é maravilhosa. Se a gente não tem prazer em algo maravilhoso e temos prazer em algo inútil, em vaidade, a gente se emociona com um filme no cinema, a gente se encanta com uma partida de futebol, mas a gente não tem nenhuma emoção diante da palavra, alguma coisa está muito errada. Ele disse,
eu tenho prazer na tua palavra. Prazer. Mas aí, irmão, é que as pessoas se enganam. É porque a pessoa quer ler a Bíblia como se estivesse lendo uma mensagem do WhatsApp, ou estivesse vendo uma notícia no Facebook. Você tem que ler a palavra e parar, e meditar, estudar, orar, procurar o significado, procurar o que ela está dizendo para você. Aí você vai começar a ter prazer nela. Quando você começar a descobrir o significado dela. E ele fala também que ele tinha uma aprovação muito grande pela palavra. Veja, no final do verso 39, pois os teus juízos são bons. Lembra que a lei é perfeita, boa e agradável, a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, e também Romanos 7, Paulo fala também que a lei é pura, é perfeita, é boa. E 1 João fala que a palavra, os mandamentos de Deus não são pesados. Então tudo isso mostra que o servo de Deus, ele aprova a palavra. Os juízos de Deus são bons. As suas decisões, as suas vontades, tudo que Deus faz é bom. A gente não é como um incrédulo, por exemplo, que lê uma palavra e fala: Deus julgou aqui, por que Deus fez isso? Não, isso não pode, não é possível, tem que ter alguma coisa errada aqui. Não, o que Deus faz sempre é bom, seja construindo ou destruindo, seja salvando ou condenando. Deus é bom, a tua palavra é boa, os teus juízos são bons. E também ele expressa o desejo dele. Veja, verso 40, eis que tenho desejado os teus preceitos. Olha aí, tenho desejado tua palavra. A gente pode dizer isso, irmão, que a gente está desejando a palavra, ou a gente lê a Bíblia todo dia porque a gente tem que ler? É obrigatório. A gente pega a Bíblia lá, vou ler um salmo aqui, né? Vou ler um capítulo aqui porque Deus disse que tem que ler a Bíblia todo dia, então é obrigado, então vou pegar ela e vou ler. Ou realmente você deseja ela, você tem prazer com ela. A palavra de Deus desperta emoções em você? É um teste. Que emoções? Todo tipo. Medo. Pastor, um crente tem medo? Tem. O temor de Deus é o princípio. E quando Deus fala assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Deus é um fogo consumidor, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Quando diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, então, medo, alegria, esperança, amor, gratidão, admiração, são tudo emoções que podem surgir em nosso coração se nós verdadeiramente estivermos lendo a Bíblia corretamente. Corretamente. A Bíblia, irmãos, é um livro poderosíssimo. Agora, deixa eu falar uma coisa incrível para você, que você pode dizer assim: que isso? A palavra de Deus é a palavra de Deus, não é? Poderosa, como um martelo que destrói a rocha, como a espada que fere, como fogo. Mas a palavra de Deus sozinha não pode fazer nada. Por que a palavra de Deus sozinha não pode fazer nada? Por causa do pecado humano. Para que a palavra de Deus opere, é necessário que o Espírito Santo esteja junto da palavra. É a mesma coisa uma pregação. Se uma pregação não tiver o Espírito Santo junto dela, não adianta nada. E é por isso que você, por exemplo, pode ler a Bíblia e não achar graça nenhuma nela. Por quê? Porque o Espírito Santo não está junto dela. Porque você não ora como o salmista está orando aqui: Senhor, ensina-me, Senhor, ensina-me, dá-me entendimento, revela-me a tua palavra, a tua vontade. Cada vez que a gente pega esse livro, a gente deve ter esperança e fé. Antes de começar, a gente faz a oração. E a gente tem que pensar:
eu vou ter um encontro com meu Deus agora. Deus vai falar comigo. E não é questão de Deus vai falar comigo com quem eu tenho que casar, ou o que eu tenho que comprar, essas coisas particulares. Não, Deus vai falar comigo mesmo a respeito das grandiosas coisas e do que eu devo fazer e não fazer. Sim, Ele vai falar à minha alma, eu vou ter comunhão com meu Deus. Você tem que ter essa esperança. Irmão, tudo na vida cristã funciona pela fé. Se você abre o livro sem fé, você não vai ter nada. Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. Você abre o livro dizendo, vou ler mais uma vez um capítulo aqui, que eu muito tempo que eu não leio a Bíblia, então eu tenho que ler, né? E vou ler um capítulo aqui. Não, você tem que abrir e falar, eu vou agora entrar na presença de Deus. Vou falar com Ele a oração, e Ele vai falar comigo na palavra. O problema é que as pessoas acham que Deus falar com a gente na palavra, eles estão sempre pensando em coisas particulares, pessoais, detalhes. Irmão, Deus quer falar com você o que Ele quer falar com você. Não o que você espera que Ele fale. Deus deixa a gente viver e dia após dia, revelando a nós dia após dia. Ele não vai chegar para você e vai dizer, olha, nos próximos 10 anos você vai viver assim, 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 assim. É dia após dia, Ele vai te guiando. Então o que acontece é isso. A gente tem que ouvir o que Deus quer falar a gente, que é extremamente superior àquilo que às vezes a gente quer ouvir. A Bíblia não é como cartomantes, ou búzios, ou tarô, ou adivinhações, bruxaria, que as pessoas vão lá, o que vai acontecer comigo? E aí, como é que vai ser amanhã? E aquele emprego eu vou conseguir? E aquele casamento vai durar até quando? E a minha casa eu compro ou vendo? E como é que vai ser o final do ano? Nada disso. Deus tem coisas maiores a falar, que vão nos abençoar profundamente. Irmãos, tribulação, aqui ele mostrou a dependência dele. Agora do verso 41 ao 48 nós temos a sexta estrofe, e ele vai apresentar aqui a dedicação dele. E aí a gente vai de novo, unir aquilo que eu falei. Vida cristã é a combinação da graça de Deus e do nosso esforço. Vê se você não confunde isso e guarda isso. Na salvação, é só a graça de Deus. Ninguém pode ser salvo por esforço humano. É a graça. Mas depois que a pessoa é salva, no processo de santificação e crescimento, é a graça de Deus e você. E ele mostrou na quinta estrofe, do verso que nós vimos agora, a dependência dele. Não foi? Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, por favor, assim, assim, por favor, me ouve ali, aqui. Agora, nessa sexta estrofe, ele vai falar da dedicação dele. Então, se a gente quer ser abençoado, tem que ser o nosso esforço e Deus. Como eu já tenho falado, irmãos, a gente ouve isso, mas não pratica. Se a gente quiser se esforçar sem orar, não acontece. Se a gente quiser orar somente, sem se esforçar, também não acontece. É eu agindo por meio da graça de Deus em mim. Paulo disse assim, sou o que sou pela graça de Deus. Ele disse também, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então está aqui, eu posso, mas por meio de quem me fortalece. Então aqui ele vai mostrar a dedicação dele. A ênfase agora está nessa determinação do servo em se dedicar à palavra. Como eu tenho falado, irmãos, ninguém conhece a palavra se não ler a palavra. Não adianta. Não adianta.
E nós temos vivido uma época que até mesmo vários pastores são homens que têm tentado pastorear sem ler a Bíblia, com muita dedicação. O que acontece é que cria ministérios estéreis, assim, ministérios completamente sem eficácia, porque o líder, o pregador, ele tem que se encher da palavra. Se ele não estiver cheio da palavra, ele não vai ter o que transmitir. Então veja só a determinação dele, no verso 42, ele diz: confio na tua palavra. Eu confio. No verso 43, lá no final do verso 43, pois me atenho aos teus juízos. Esse verso aí, atenho, quer dizer, eu espero na tua palavra, eu tenho esperança na tua palavra. No verso 44, ele diz, observarei de contínuo a tua lei. Observar tem o sentido de guardar, de obedecer. Eu obedecerei a tua palavra. Verso 45, lá no final, busquei os teus preceitos. No verso 46, falarei, também falarei a tua palavra. No verso 47, alegrar-me-ei, quer dizer, eu vou me alegrar na tua palavra. No verso 47, 48, duas vezes ele fala, eu amo, 47, alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. E no verso 48, lá no final, fala dos mandamentos que amo. Então ele tinha, e no verso 48 também lá no final, meditarei nos teus estatutos. Ele tinha uma dedicação enorme com a Bíblia. Poxa, irmãos, tem pessoas que falam assim, caramba, mas só fica batendo nessa tecla de Bíblia, irmãos. O estado atual da igreja é porque a igreja não se importa com a Bíblia. É por isso que a igreja está assim. É por isso que existem tantas falsas igrejas, tantos falsos crentes. Esse evangelicalismo brasileiro escandaloso, porque a igreja, além de não conhecer a Bíblia, às vezes conhece e ignora completamente os mandamentos. Os mandamentos estão ali, mas nós vamos fazer o que nós queremos, o que hoje todo mundo faz. Eu nunca vou me esquecer, quando eu estava reunido há 20 e poucos anos atrás com os pastores, vários pastores reunidos, e aí um deles falou sobre a questão de uma igreja que o pastor estava processando a igreja. E aí eu falei, mas pastor, 1 Coríntios 6 fala que um cristão não pode processar outro cristão. Sabe qual foi a resposta que o pastor deu para mim? Isso é Bíblia. Eu falei, o quê? Falou, pastor, isso é Bíblia. Tipo assim, né? Realidade é outra coisa. É assim que as pessoas estão vivendo. Deus tem seus mandamentos, mas ficou lá na palavra, está lá no livro, né? Não, esse salmista, esse servo de Deus, ele, olha só, irmão, confio, espero, guardarei, busquei, falarei, me alegrarei, eu amo, meditarei. Gente, se a gente fizesse como ele, essa igreja aqui seria transformada. Nesse exato momento, esses bancos estariam lotados, se todos se dedicassem dessa forma. No verso 41, irmãos, ele expressa a sua dependência da compaixão, da proteção divina. Olha, venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Olha o que ele pede a Deus, Senhor, as tuas compaixões, tuas misericórdias e a tua salvação venham sobre mim. Salvação aqui não é no sentido
salvação da alma, mas na proteção de Deus, no cuidado de Deus, no guardar de Deus. Porque a palavra salvação no Velho Testamento nem sempre está se referindo à salvação da alma. Tanto que ele já era cristão, ele já era servo de Deus, ele já era salvo. Mas ele está pedindo aqui compaixão e misericórdia. No verso 42, ele fala que se a compaixão e misericórdia de Deus estiver com ele, ele vai poder testemunhar diante dos inimigos. Olha, verso 42. Assim, veja como é importante você entender um pouquinho o português. Se ele falou assim, o que significa? Que ele está falando da coisa anterior. Olha, a coisa anterior acontecendo, assim eu posso. Então ele está dizendo, se as misericórdias e a salvação de Deus vier sobre mim, assim, desse modo, verso 42, terei que responder ao que me afronta. Quer dizer, ele tinha os seus inimigos o agrediam, e ele falou, não, se eu tiver a tua misericórdia e compaixão, segundo a tua palavra, eu vou ter o que falar, eu vou ter bênçãos a anunciar, respostas sábias para dizer. No verso 43, ele pede poder para continuar testemunhando. Olha o verso 43. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Ele está dizendo o seguinte, não deixa que eu pare de falar da tua palavra. Você lembra quando a gente era novo convertido? Todo mundo só falava da Bíblia. A pessoa fala assim, pô, cara chato, só fala de Bíblia, só fala de Bíblia. Ele é novo convertido, ele está entusiasmado, ele está cheio de amor. Só que o tempo vai passando, as pessoas vão esfriando. E aqui ele está falando, Senhor, não retire a tua palavra da minha boca, mas que eu continue falando ela. Que eu continue anunciando a tua palavra. Olha o verso... Aí a gente... vê no verso 43, né, que a gente não pode ter medo e vergonha. O medo e a vergonha não podem nos impedir de anunciar a palavra. Verso 44, ele agora expressa seu maior desejo, que com a ajuda de Deus ele poderia cumprir. Verso 44. Assim de novo, né, com relação às bênçãos do Senhor, assim observarei de contínuo a tua palavra para sempre e eternamente. O maior desejo do servo de Deus deve ser esse. Eu quero guardar a tua palavra para sempre. Irmãos, vocês têm notado aqui a questão do servo dizer, eu quero guardar a tua palavra de todo o meu coração? E não é o que a igreja não tem feito? Hoje poucas pessoas dizem, eu quero guardar a tua palavra. As pessoas só sabem falar assim, a palavra de Deus é muito difícil. Não, Deus, não, a coisa não é bem assim, não. Isso aí foi lá no passado, hoje é diferente. E esse mandamento aqui não dá, não. Esse aqui também não dá, não. Negócio de dar outra face, aí o pessoal até ri, deboche tudo. Debocha. Comigo é ruim, hein? O buraco é mais embaixo, se pisar no meu calo, não vai, não tem jeito não, que dá outra face nada. Quer dizer, ridicularizando o Senhor, que foi o Senhor Jesus Cristo que falou isso. Então olha como a gente rejeita a palavra. Não, ficar virgem até casar? Não, que absurdo. Não dá, não vê que vai subir para a cabeça, vai ficar maluco e não sei o quê. Quer dizer, a vontade de Deus é enlouquecer a gente então. Não, eu estou casado com essa pessoa, mas todo mundo se separa, mas a Bíblia diz, não divorcie, a não ser que seja por traição, mas a pessoa está, mas eu não. A carne rejeitando a Deus, através da sua palavra. Devia ser o contrário, irmãos, a gente devia dizer assim, poxa, aqui o Senhor está mandando eu amar o meu inimigo, eu quero ser assim. Senhor, o Senhor pode me ajudar a ser assim? Dá-me esse amor, dá-me essa paciência, dá-me essa dedicação.
Eu quero guardar a tua palavra. Nós tínhamos que ser assim, irmãos. Se nós amamos o Senhor, nós, como ele disse, nós guardamos a sua palavra. Se ele é o nosso Senhor, nós devemos fazer o que ele manda. É por isso que entristece muito quando a gente vê a igreja como um todo dizendo não para a Bíblia. Não. A gente deve lamentar profundamente isso. Nosso maior desejo deve ser guardar a palavra de Deus até o fim. E no verso 45, o salmista fala que a palavra produz liberdade. Olha o verso 45. E andarei em liberdade. Quer dizer, olha a importância do contexto. Verso 44. Se eu observar a tua lei, aí o verso 45. Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Então a palavra, eu buscando a palavra e procurando guardar a palavra, eu ando em liberdade. Não foi o que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais eu conhecer a palavra, mais livre serei. Do quê? Do pecado, da mentira, do engano, do diabo. De uma vida inútil. Se eu guardar, se eu viver a tua palavra, ela vai produzir essa liberdade em mim. Ah, irmãos, é tão bom ser livre quando você conhece a palavra. Você vê, por exemplo, no YouTube alguém pregando, e aí um falso profeta, uma pessoa realmente procurando enganar as pessoas, e você conhece a Bíblia, você dizendo, não, isso que ele acabou de falar não está certo, não está de acordo com a palavra de Deus, e isso aqui ele é uma meia-verdade, e isso aqui ele está distorcendo. Você se torna livre dos falsos profetas, livre desse falso evangelho, do engano. Por exemplo, você entra num culto, aí você vê certas práticas no culto que você diz assim, não, isso não existe na Bíblia, não tem na palavra isso aqui. Aí você vê o que tem na palavra: oração, louvor, ofertas e pregação. É isso que tem na palavra, num culto. Então você vê, por exemplo, certas atitudes que, graças a Deus, não tem havido aqui, pela graça de Deus. Você vê certos lugares, certos cultos, onde há muito humor, muita brincadeira, muita irreverência. E aí você diz, mas esse é o Deus que está sendo servido aqui, é o Deus da Bíblia? É aquele Deus que se assentou no Monte Sinai e fez tudo fumegar? Aquele Deus? Então, a Bíblia, irmãos, ela nos centraliza, ela nos coloca no lugar certo, na esfera espiritual, num ambiente, sabe? É como se fosse assim, a Bíblia tem milhares de anos que ela foi escrita. Se você estiver concentrada nela, é como se você saísse do ano 2022 e entrasse aqui, ó. E aí você se torna como se fosse um ET, como se fosse aquele pessoal do túnel do tempo, que você pegou lá o túnel e foi parar 2000 anos atrás. E você não se sente nem mais encaixado na sociedade moderna e nem mais na igreja moderna. Aí o pessoal fala, você é um antiquado, você é um retrógrado, você... Não, eu estou na palavra. A palavra é diferente. E ela liberta do engano. Quantas pessoas hoje estão sendo enganadas por não conhecerem a palavra? Jesus disse em Mateus 22, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, o verso então 46, ele fala sobre a vergonha de... Ele diz que a vergonha não pode impedir o servo de testemunhar. Olha o verso 46. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Olha aí. Eu vou falar a tua palavra diante dos reis, não vou me envergonhar. Isso lembra o apóstolo Paulo, não lembra? Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho. E ele falou ao rei Agripa,
ao governador Félix, a Festo e provavelmente até a César. Ele pregou o evangelho sem se envergonhar. O Senhor Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras. Que as pessoas dizem que não, Jesus é maravilhoso, mas quando fala das palavras dele, aí já está todo mundo se envergonhando. Já tem gente com medo de falar da ira de Deus, do juízo de Deus, do inferno, da santidade de Deus. Tem gente com medo de falar disso, envergonhando da palavra. Aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele quando vier na glória com os santos anjos. As pessoas estão com vergonha de Deus. Porque Deus não é inclusivo, embora estão criando aí essas igrejas inclusivas. Deus tem preconceito, Deus faz exceção porque ele salva um, ele condena o outro, ele criou o céu, ele criou o inferno, e Deus não concorda com as nossas políticas atuais. Não. Deus é Deus. Ele é totalmente diferente. Para terminar, irmãos, versos 47 e 48, ele fala que quem ama a Bíblia se interessa por ela e se satisfaz nela. Olha o verso 47. E alegrar-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Está aí, irmãos. Quem ama a Bíblia se interessa por ela e se satisfaz nela. Irmãos, que Deus abençoe a nossa vida, que a gente mude, irmãos, que a gente mude.